Muito bom dia, muito boa noite, muito boa tarde para você que está aqui nos assistindo. Hoje vamos iniciar com mais um projeto aqui no nosso canal Lei Sem Mistério. E hoje o nosso projeto, como vocês podem ver aí na tela, é um projeto de treinamento e explicação de resolução de questões, onde nós estaremos aqui treinando responder questões, né? E também explicando como essa questão está certa, como essa questão está errada conforme a legislação, né, conforme a lei. E hoje nós vamos iniciar com o nosso querido e mais amado direito penal, com toda certeza é o melhor de todos. E vamos lá para a nossa primeira questão, que o intuito aqui é explicar toda a questão, como ela vem funcionando, como ela se aplica, qual que é o objetivo dessa questão, né, como que você pode responder essa questão com mais facilidade. Bem, vamos lá. Acompanhe aí comigo. Túlio abriu sua geladeira e retirou sua água com gás, e ao beber sentiu um gosto estranho. Posteriormente, vindo a descobrir que se tratava de solvente. Em seguida, Túlio entrou no quarto e chamou a esposa de assassina. Prestem bastante atenção nessa situação. Chamou a esposa de assassina. Após o esclarecimento de que o solvente tinha sido colocado por equívoco na geladeira por seu filho Thor, Túlio pediu desculpas a Felícia. Alguns dias depois, Felícia contou em uma roda informal para sua amiga promotora de justiça que o marido havia chamado de assassino. Diante de tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia por crime de injúria. Olha só, como essa questão ela é uma questão simples. Bem, sobre o caso narrado, como advogado de Túlio, assinale a afirmativa correta. Vamos para as alternativas. Alternativa A. Em razão de envolver violência doméstica, o crime é de ação penal pública incondicionada, cabendo apenas se defender quanto ao mérito da acusação. Totalmente errada essa alternativa. Primeiro, vamos lá. A partir do momento em que é chamada de assassina a Felícia, aqui nós temos uma possibilidade dos delitos contra a honra, né? Se você for lá no capítulo 5 dos crimes contra a honra, você vai encontrar a calúnia, a difamação e a injúria, certo? E esses crimes aqui dos crimes contra a honra, a natureza penal deles são de ação penal privada. Ou seja, só se procede mediante queixa. O que isso quer dizer, Vitor? Isso quer dizer que, para que a Felícia pudesse prosseguir com alguma ação penal, era necessário que ela mesma fosse lá, por meio de uma queixa-crime, e iniciasse a ação penal. Aqui não é competência do Ministério Público em momento algum. Por isso, essa alternativa A está totalmente errada, porque o crime de ação penal pública incondicionada, não, 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 totalmente errada. A errada. Razão de envolver violência doméstica, crime de ação penal pública incondicionada, não tem nada a ver. Aqui se procede mediante queixa, é ação privada, não tem que se falar em ação pública. B. O crime é de ação penal privada. Opa, ação penal privada. Isso certo. Devendo ser alegada a ilegitimidade do Ministério Público para a propositura da ação. Bem, pessoal, essa aqui não tem nem como discutir. Essa é a questão certa, correta. O crime ele é de ação penal privada, sim. Os crimes contra a honra, ele se procede mediante a queixa, que é a ação penal privada. E realmente deve ser alegada a ilegitimidade do Ministério Público para a propositura da ação. Isso porque ela é uma ação penal privada. O que isso quer dizer? Por ela ser uma ação penal privada, o Ministério Público ele não é competente, ele não é legítimo para propor uma queixa-crime. Ele não tem essa legitimidade. Não pode, não pode, não pode, não pode. Ou seja, a legitimidade aqui é quando a Felícia vai lá por meio de uma queixa-crime e começa a ação penal.
A letra B é a letra correta. Vamos para C. O crime é de ação penal pública condicionada à representação, nada a ver, tá tudo errado, porque, como já falamos, o crime contra a honra de injúria é um crime que ele é de ação penal privada, né? E o crime é de ação penal pública condicionada à representação, não, né? O crime é de ação pública condicionada à representação, mas a conversa informal não pode ser aceita como exercício do direito de representar. Nada a ver, não tem nada a ver, tá? Vamos somente ler aqui o artigo 140, né? Que fala da injúria. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Eu trouxe até aqui para vocês no dicionário, né? Injuriar, o significado de injuriar, ofender com ações ou ditos, difamar, insultar. Então, a partir do momento que fala dessa questão de assassinar, que ela é uma assassina, tem-se que foi cometida uma injúria. Mas o centro da questão é o quê? O Ministério Público não pode apresentar uma ação penal. Esse é o centro da questão. A questão, ela somente queria que você dissesse se o Ministério Público ele era legítimo ou não para iniciar essa ação. E ele não é legítimo. Não é legítimo. Então, novamente, ação penal privada procede-se mediante queixa. O que isso quer dizer, Vitor? Que a pessoa tem que ir lá apresentar uma petição, contrata um advogado, apresenta uma queixa-crime. O Ministério Público, ele apresenta denúncia. Aí a gente vai lá para as ações públicas. Aqui a gente está falando das privadas, que se procede mediante representação. Então, pessoal, muita atenção quanto a isso, muita atenção mesmo, tá? Sobre essa legitimidade, tá? E o centro dessa questão, ela girava em torno disso, não era nem tanto identificar se era uma difamação, uma injúria ou uma calúnia, a partir do momento que teve essa questão de assassina, foi chamada de assassina, a gente percebe que teve algum tipo de crime contra a honra, podemos assim dizer, e a partir desse momento, nós entendemos que a ação penal é privada e não a ação penal pública, certo? Pessoal, um abraço para vocês, muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui e até a próxima, teremos mais vídeos sobre esse assunto. Aquele abraço, muito obrigado, hein?